Nós vamos meditar hoje, e também parte do 3, mas Pedro começa a sua epístola, ele vai tratar sobre o sofrimento aqui, sofrimento que esses irmãos, desafios que esses irmãos vão passando, e cada geração de cristãos vai passar por sofrimentos e desafios, isso é inevitável, amados, e de fato faz parte da vida cristã, tanto esses sofrimentos como esses desafios, porque vivemos a vida de cristã, vivemos em Cristo, vivemos valores do reino de Deus. Então, no meio de um mundo sem Cristo, como a Bíblia vai dizer, um mundo que jaz no maligno, uma cultura que é contra Cristo, então naturalmente nós vamos ter oposições que fazem parte de seguir o nosso Senhor. E é interessante que Pedro vai colocar aqui alguns pontos na sua epístola, que são grandes enfrentamentos que nós passamos. E no capítulo 2 aí, você vai ver, no versículo 11, que ele vai falar das paixões da nossa alma. Depois no capítulo 2, versículo 13, ele vai falar dos desafios que nós temos como cristãos, em meio a uma sociedade civil, em meio às autoridades civis, aqui no caso, o rei, os governantes, que ele vai falar no texto. Depois no capítulo 2, versículo 18, ele vai falar dessas relações de trabalho, que aqui ele vai falar como os escravos devem se comportar em relação aos seus senhores, e vice-versa, nessa relação de trabalho. Depois no capítulo 3 ele vai falar da família, que é um grande ponto de conflito, de sofrimento para os cristãos, sempre foi. E hoje ainda é e sempre vai ser motivo de conflitos, de conturbações. E também, por último, ele vai falar da intolerância cultural, lá no capítulo 3, versículo 13. Então veja, ele cita esses pontos, ele trabalha esses pontos aí, de como nós devemos viver em meio aos conflitos e aos problemas, aos sofrimentos em cada uma dessas áreas. E eu gostaria de rapidamente passar por algumas delas e dar uma ênfase final nessa mensagem sobre tanto o testemunho como o poder da comunidade em meio a toda essa situação de sofrimento que o cristão passa. E Pedro então começa com a sua alma, com a minha alma. Capítulo 2, versículo 11 diz: amados, insisto com vocês, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele vier julgar o mundo. Ele começa então com o grande sofrimento, mas ele começa não com o mundo que está ao nosso redor, mas com a nossa própria alma, com os nossos próprios corações. E aqui a expressão de Pedro é que esses desejos carnais, essas paixões carnais que estão em nossos corações, ele usa um termo militar aqui, eles fazem uma expedição militar na nossa alma. Os desejos pecaminosos, eles são como um exército que vão invadindo a nossa alma, os recantos do nosso coração, cada área da nossa vida, para destruir ali, de alguma forma, o caráter de Deus, o fruto do Espírito, o desejo por Deus, o desejo pela santidade, pela oração, o fervor espiritual. Então, essas batalhas que nós enfrentamos, elas não vêm de fora em primeiro lugar, elas vêm de dentro. Pedro sabe disso. Pedro é testemunha, porque ele mesmo, enquanto andava com o nosso Senhor aqui, naqueles 3 anos e meio de discipulado, ele viu, meu amado irmão, ele sentiu na pele como aquelas paixões lutavam contra ele. E aquilo ainda continuava na vida dele, na alma dele. E assim é na vida de todo cristão. A carne luta contra o Espírito luta contra a carne. Veja, há uma batalha que se trava aqui no coração
na alma de todo cristão. Não é diferente com você. E essa própria luta que existe em você já prova que você é um cristão. Muita gente fica, meu Deus, se eu fosse um cristão verdadeiro, nem nessa luta eu estava. É justamente porque você é um cristão verdadeiro que você está nessa luta. Porque se você não fosse um cristão verdadeiro, nessa luta tu teria. Então esse conflito interno é o que nós travamos, e é um sofrimento. Porque se algo que entristece o verdadeiro cristão, é quando ele é tentado. O verdadeiro cristão, quando ele é tentado, ele fica muito chateado. Ele nem cai em pecado, mas ele fica muito chateado, entristecido, só pelo fato da tentação. Porque ele sabe que aquilo mexe com ele, quer movê-lo na direção oposta do seu grande amor, que é Deus. Então, meu amado irmão, esse sofrimento aqui, que vem de dentro, deve ser enfrentado. Como o texto diz, como Pedro diz, procurem, versículo 12, olhe comigo, procurem viver de maneira exemplar entre os não crentes, entre aqueles que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus, quando Deus vier julgar o mundo. Meu amado irmão, que o seu modo de vida, que essas lutas internas sejam vencidas por meio da oração e da santificação. Mas lembrando você, querido, que nada afasta mais os não cristãos do que o mau testemunho. Veja, a luta é interna, mas o testemunho é externo. Veja, a batalha é interna. Estou lutando comigo lá dentro do meu coração, com as paixões. Pedro está preocupado como os não crentes vão ver essas paixões na minha vida. Se eu estou cedendo a essas paixões ou não. Se eu estou dando curso ao meu coração, que quer se inclinar para longe de Deus. Pedro está preocupado com você, cristão, mas ele está preocupado como o mundo está vendo você lutando por dentro. Como você está cedendo ou não a essas lutas, a essas paixões, a esses desejos ardentes no seu coração. Pedro está preocupado se você está dando um bom testemunho. Veja, as paixões que você tem não tocam apenas a você. Dizem a respeito dos não cristãos que te rodeiam. Eles estão vendo o seu mau testemunho ou o seu bom testemunho. Eles estão vendo como você está reagindo a essas paixões do seu coração, as tentações que você está passando. O mundo está olhando para você, que você viva, como diz o texto, viva fazendo bem, lute, meu amado irmão, contra essas paixões, não ceda, ok? Permaneça em Cristo Jesus, permaneça no Senhor da glória. Depois ele segue no versículo 13, falando das autoridades civis. A gente acha que tem problemas, né? E temos problemas, mas eles também tinham muitos problemas com as autoridades, com os reis, com os governantes. Eles estavam como escravos do Império Romano, então havia muita injustiça, muita opressão, muitos impostos altíssimos, em torno de 40%, às vezes até 50% de impostos, um negócio assim complicado. A gente vive mais ou menos numa margem parecida. Então, nós vemos aqui tanta injustiça que esses irmãos passavam, e nós também passamos momentos difíceis com essas questões civis, políticas, econômicas, sociais. Como é que o cristão vai lidar com isso? Olha o versículo 13, por causa do Senhor. Eu acho lindo isso, porque o Evangelho, ele não trata, irmão, dos problemas à parte de Deus. Ele não fala, olha, em relação à política, à economia, às questões sociais, olha, a gente vê desse jeito, a gente deixa Deus de lado e vai ver a coisa. Não. Ele diz, por causa do Senhor, e ele vai terminar aqui, dizendo também, no final do versículo 16, vivam como servos de Deus, falando dessa situação.
Veja, do início ao fim, ele trata problemas pessoais, internos, sejam problemas sociais, políticos, econômicos, tudo na vida do cristão tem Cristo como centro de tudo. Por causa do Senhor, diz o versículo 13, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, sejam os governantes como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Veja, ele está dizendo aqui que existem insensatos entre as próprias autoridades. Mas, meus amados irmãos, e você tem imperadores, e os imperadores romanos, todos eles foram homens muito loucos. Quando você olha os Césares, você fala, meu Deus, como é isso? Eram homens que tinham uma vida extremamente pervertida, homens injustos, a maioria deles assassinos frios. Nero, que provavelmente era nesse momento o imperador, teve relação sexual com sua mãe, com a sua irmã, matou um monte de gente, casou com um cavalo. Enfim, era um negócio assim, a coisa mais doida possível. Era um negócio mais louco que você fala, meu Deus, como pode uma coisa dessa? Tocou fogo em Roma, e enquanto 1/3 de Roma queimava, pessoas morrendo, ele estava cantando e tocando lira, vendo o incêndio pegar fogo na cidade. Uma coisa assim de louco. Veja, Pedro não fecha os olhos, Pedro tem um pensamento crítico. Não quer dizer que nós vamos nos sujeitar no sentido do mal, mas nós vamos, meus irmãos, mudar não pela violência. Não é com a violência que nós mudamos a sociedade. Não é com a guerra que fazemos o bem. O povo de Deus deve fazer aquilo que ele está dizendo aqui no versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. O mundo não precisa de mais mal. A nossa sociedade não precisa de mais violência. A nossa sociedade não precisa de mais polarização. A nossa sociedade precisa de uma igreja viva, poderosa, crítica, que sabe distinguir entre o certo e o errado, o bem e o mal, mas isso no Senhor, sem conchavos políticos, sem ideologias, sem partidarismo, vendo o certo e o errado, o bom e o ruim, a luz e as trevas, e sendo uma voz profética na nossa sociedade, de fato e verdade, mas praticando bem. A igreja vai mudar a sociedade a partir do momento que ela praticar o bem, ela viver o bem. Ela viver o bem. É aqui que a igreja deve estar. A igreja deve estar fomentando o bem, vivendo o bem, a justiça, vivendo os valores do reino de Deus, num mundo quebrado, numa sociedade quebrada. Uma igreja que está vivendo os valores do reino de Deus, e o reino de Deus, diz Romanos 14:17, o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito. O que a nossa nação precisa é de uma igreja justa. É uma igreja que promove justiça, equidade. É uma igreja que promove igualdade, respeito à vida humana, o direito. A igreja que está promovendo justiça na sociedade. Irmãos, é isso que a igreja precisa fazer. Num mundo onde a verdade está indo por água abaixo, um mundo onde a pós-verdade impera, a mentira sobressai. Quantas vezes na nossa sociedade nós precisamos de uma igreja que prega a verdade, que vive a verdade, que fala a verdade, uma igreja que melhora o seu ambiente, que melhora o seu lugar, uma igreja que vai para a sociedade para ser uma bênção no meio da comunidade, que estende a mão, que ajuda, que ampara, que faz algo em prol da sociedade, que apoia todos os elementos da educação, da saúde, que promove o bem na sociedade, meus irmãos. Pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, indo contra tudo aquilo que é contrário aos valores do reino. O reino de Deus é justiça, irmão. Não injustiça, não é mentira, mas a justiça é paz,
Não precisamos de mais violência no mundo. Nosso país não precisa de mais violência. Nós precisamos de uma igreja que busca a paz, que anda no caminho da paz, que proclama paz e alegria. Essa palavra caris, essa palavra graça, que é o amor de Deus. Uma igreja que ama, que se preocupa com as pessoas, que toca aquele que está sendo deixado de lado na sociedade. Uma igreja que se preocupa com os vulneráveis. Uma igreja que está preocupada em abençoar as pessoas. Justiça, paz e alegria no Espírito. Essa é a resposta da igreja para os problemas que estão aí. A igreja não pode fechar os olhos para a sociedade onde ela está. Ela precisa estar inserida na sociedade, sendo sal e luz do mundo. Nós vivemos num mundo egoísta, irmão. As pessoas estão buscando seus próprios interesses, mas a igreja deve estar buscando o melhor para a sociedade, enquanto prega o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Servindo com seus dons, com seus diplomas, com seus talentos, abençoando a sua comunidade. Abençoando a sua comunidade. Bendito seja Deus, irmãos, pelo projeto que nós temos aqui de educação. Vamos fazer uma ação social, se Deus quiser, no mês que vem aqui, tentando abençoar a nossa comunidade. Temos a horta comunitária aqui atrás. E enquanto fazemos o bem, pregamos o evangelho. Nós somos ser uma igreja ativa, uma igreja inserida na comunidade, uma igreja que abençoa. Deus te deu dons, meu amado irmão. Deus te deu talentos. E você deve usar isso para abençoar a sua comunidade. Nós devemos estar aqui para ser uma bênção. Esse é o mandato de Deus. Sermos uma bênção, vai ser tu uma bênção. Esse é o chamado da igreja. É uma igreja que atua. Não é uma igreja que está simplesmente interessada na minha bênção, na minha campanha, no eu, não. Nós não podemos fomentar esse egoísmo. Nós precisamos dar. Jesus, o nosso Senhor, que disse: mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. É uma igreja que dá, voluntária, que presta, que serve, que atua, que muda, que abençoa a sua comunidade, que está ali pregando o evangelho, falando do reino de Deus, da vontade de Deus na nossa comunidade. Depois ele vem logo em seguida, no capítulo 3, veja aí no capítulo 3, ele vai falar de outro ponto de conflito. Primeiro o conflito interno da alma, depois o conflito social, político, econômico. E agora ele vai falar do conflito dentro de casa, na família. Que coisa! E o tema aqui de Pedro, no capítulo 3, falando de família, é o casamento. E para nos espantar, parece que é um tema tão atual, né? Parece que é um tema do agora, mas Pedro já está tocando no ponto em que nós não podemos fazer do casamento uma estrutura de poder. O casamento não pode ser uma estrutura de poder, mas uma estrutura de amor. É isso que Pedro vai falar aqui. Então ele começa com empoderamento feminino no texto. E depois ele vai para o machismo no final do texto. Acho interessante demais isso. Eu gostaria de começar com o machismo, capítulo 3, versículo 7. Porque ele vai falando da resposta que a mulher vai dando a esse machismo que havia na época, que até hoje está aí e não tem jeito, né? Versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Irmão, esse texto é tão avançado, esse texto é tão revolucionário, esse texto para nós, nos nossos dias, esse texto é extremamente revolucionário. Extremamente revolucionário. Imagine há mais de 2000 anos atrás,
com o impacto que esse texto tinha. A mulher que era apenas um objeto, era um bem que um homem possuía, assim como ele possuía uma taça, ele tinha uma mulher. Então a mulher era simplesmente um uso que o homem fazia. E agora o texto sagrado diz: do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres. Ele quer que o homem cristão, e aqui ele está falando para o homem da igreja, que ele seja sábio, que ele use sua mente, seu coração, suas emoções, sua razão, de forma cristã, de forma bíblica, que ele tenha uma percepção bíblica, que ele tenha um conceito bíblico da sua esposa, da mulher, porque os valores mundanos sobre a mulher, tanto daquela época como hoje, não correspondem aos conceitos bíblicos nobres que Deus tem sobre a mulher. Naquela época e hoje, os valores culturais não correspondem à nobreza que Deus colocou sobre a vida de cada mulher. Por isso o homem deve ser sábio, ele deve pensar biblicamente sobre a sua esposa, ele deve pensar biblicamente sobre o conceito de quem é a mulher. E tratem-na com honra, com respeito, com louvor, com carinho. Que coisa maravilhosa! Enquanto a mulher era só um objeto naquela época. E infelizmente hoje, a mesma coisa para muitos. Olha o nosso texto dizendo que a mulher deve ser honrada. Ela deve ser alvo da honra do seu esposo. O esposo deve honrar a esposa. O esposo deve louvar a esposa. O esposo deve exaltar a sua esposa, admirá-la, ele deve elogiar a sua esposa, ele deve ter um olhar para os pontos positivos da sua esposa, ele deve ressaltar aquilo que é o de melhor na sua esposa, ele deve encorajar essa mulher deve se sentir honrada na presença do seu esposo deve trazer todo o respeito a ela devido. E não apenas isso, mas o texto diz tratá-la como parte mais frágil. Ele deve estar sensível à sua esposa, sensível às suas emoções, sensível a toda a sua personalidade, sensível também às questões físicas, sensível a todas as suas necessidades. Esse homem deve estar sensível a ela a ponto de, em alguma necessidade, ele deve suprir, seja emocional, seja física, seja intelectual, não importa, material, não importa, ele deve estar ali, pendente da sua esposa, cuidando dela. Ela é o ponto mais frágil, é alguém delicado. Imagina se tem aqui na cabeça de Pedro uma violência dentro de casa. Nunca, jamais. É para tratar como um vaso mais frágil. Não pode gritar, não pode empurrar, não pode bater, isso é crime. Gente, existe uma coisa aqui que a gente precisa entender como igreja. Nem todo pecado é crime, mas todo crime é pecado. Pecado a gente trata como pecado, crime a gente trata como crime. Homem que bate em mulher é crime. Pastor tem obrigação de ir na delegacia e denunciar. Entende isso, irmão? Isso é uma coisa que a gente precisa ter muito claro. Muito claro. A gente não pode permitir nenhum ato de violência contra a mulher. Gente, isso não é algo que... hoje em dia a gente está assumindo isso. Não, olha o nosso texto. A mulher deve ser tratada como parte mais frágil, com toda delicadeza, com toda honra. Meus irmãos, isso aqui está muito adiante da nossa época. Esse é um texto que tem 2000 anos. Nós precisamos olhar esse texto e ver como esse texto nos leva a um nível muito mais elevado do que os nossos próprios dias. Meus irmãos, nós precisamos ter esse texto no nosso coração.
E não aceitar em hipótese alguma violência contra a mulher, seja verbal, seja física, humilhação, seja o que for. Nunca, irmãos, nunca. E a igreja precisa aprender a tratar essas coisas como crime. Como crime. Uma coisa é pecado, irmão. O casal discutiu e tal, uma desavença, e a gente senta junto, conversa, vamos tentar resolver isso, faz parte do casamento. Mas daí a violência jamais se aceita dentro da igreja. Jamais. Nunca. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Não tem motivo algum e respaldo bíblico algum que um homem cometa algum tipo de agressão contra a sua esposa, contra a mulher. Não existe. Não existe, irmão. A gente precisa ter isso muito claro. Isso é crime. E isso precisa de polícia. Isso não é caso de aconselhamento, isso é caso de polícia. Ultrapassou o limite do aconselhamento. Isso é caso de polícia. É igual espancar criança. Polícia. A igreja precisa entender o que é crime e a igreja precisa entender o que é pecado. O pecado nem sempre é crime, mas todo crime é pecado. E quando é crime, tem que ser tratado como crime. Como crime. Porque se a igreja não faz isso, tenho visto, inclusive em outros países, Estados Unidos, na Austrália, igrejas grandes que tomaram casos de pedofilia e simplesmente ocultaram isso. E pastores estão respondendo processos judiciais milionários, porque no lugar de fazer denúncia, simplesmente se calaram, ou a liderança da igreja se calou quando o pastor praticou algo ilícito, e a coisa veio à tona depois. A igreja católica paga milhões e milhões de dólares por ano em acordos judiciais. Por quê? Porque se silenciam diante de casos de pedofilia. Irmão, pedofilia é crime, estupro é crime, bater em mulher é crime. Isso é inaceitável. A igreja não pode acoitar isso. A igreja não pode esconder essas coisas. O texto sagrado não nos permite absolutamente nada disso. Nós não somos mundanos. Isso é sério. Isso é sério. E a gente precisa tratar isso com seriedade. Com seriedade. Isso não pode ser um ato de brincadeira por parte da igreja. Em resposta a isso, no capítulo 3, versículo 1, a mulherada estava... vocês vão agir com machismo com a gente? Esse negócio de empoderamento feminino é antigo, gente. Isso não é da agora, não. Isso sempre teve, ok? Mas Pedro está dizendo, tampouco é verdade isso. Nem o machismo é bom, nem o empoderamento feminino é bom. O casamento não é uma relação de poder. Se você transformar o seu casamento numa relação de poder, você vai destruir seu casamento. Casamento é relacionamento de amor e não de poder. Não de poder. Olha o capítulo 3, versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites, mas sim no coração, no caráter. Sujeitar-se aqui é estar sobre a mesma missão. Sujeitar-se aqui é estar debaixo de um homem que está procurando em tudo o melhor, porque esse é o conceito de autoridade bíblica, é que eu faço todo o melhor para promover o melhor para aquelas pessoas que estão debaixo da minha autoridade. Isso é autoridade bíblica, é totalmente contrário a esse conceito de autoridade que você tem por aí, ok? Mundano. Autoridade bíblica é, eu vou usar tudo que eu tenho, todo o poder e toda a autoridade que eu tenho para fazer o melhor para as pessoas que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. Isso é autoridade bíblica. É esse o padrão, o conceito que Pedro e que o Novo Testamento está tentando restaurar aqui. Em todo o Novo Testamento. É que o homem vai usar a autoridade dele para fazer da vida da sua esposa e dos seus filhos a melhor vida possível. E essa mulher, então, está junto com esse marido para viver essa vida. Isso que é a ideia
de sujeição, de obediência aqui. E aí, se você tem um marido não crente, que é a grande luta de toda mulher cristã que não tem um marido não crente, é que você, minha irmã, na sua vida, sem palavras, a sua conduta, o seu testemunho respeitoso, possa ganhar o seu esposo para Cristo. É aqui, de uma vida transformada, uma mulher cheia do Espírito, em meio a muitas lutas, com certeza, que não é fácil, mas você respeitando o seu marido, honrando o seu marido, ele vendo que em você está ali uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher com caráter transformado, uma mulher sábia dentro de casa, uma mulher que está honrando o seu esposo. E às vezes, com certeza, questionando algumas coisas, mas de forma muito respeitosa, possa levá-lo a conhecer o grande amor de Cristo. E aí você vê a própria ênfase do texto. As mulheres já naquela época pensando que é o exterior, né, a beleza exterior que vai ser. E Pedro diz, não, o mais importante não há nenhuma proibição na questão de enfeitar-se exteriormente, mas ele diz, o que você deve buscar não são esses enfeites em primeiro lugar, né? Essas joias, essas coisas externas, mas o que deve ser de fato é um coração transformado, é uma vida cheia da glória e da presença de Deus, porque isso não passa, a beleza de todos nós vai se esvaindo, mas um caráter santo, um caráter belo nunca passa, jamais passa, e isso tem grande valor para Deus, com certeza. E então ele termina o capítulo 3, versículo 8, a igreja, ele fala primeiro desse testemunho. Todos esses textos até aqui ele vem falando desse testemunho. O testemunho que nós devemos dar diante das nossas paixões. O testemunho que nós devemos dar diante das autoridades. O testemunho que nós devemos dar diante da família, no casamento. O testemunho que nós devemos dar diante de todas as situações. Mas agora ele vai falar do apoio que deve ser dentro da igreja. Versículo 8, capítulo 3, versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Participem dos sofrimentos uns dos outros. Amem-se fraternalmente. Sejam prósperos de alma e irmãos de coração. Esse texto, esse versículo 8, ele é belíssimo. Ele vai continuar, o texto continua. Mas eu queria ficar só nesse versículo 8, porque, irmãos, diante de tantas lutas e desafios, você precisa de um bom testemunho, mas você precisa também de um lugar de ser fortalecido. E deve ser a igreja. A igreja deve ser esse lugar onde nós, como cristãos, vamos nos reunir para nos fortalecer. A igreja é essa família de Deus, onde nós podemos nos ajudar e amparar uns aos outros. E o texto começa dizendo, tenham todos o mesmo modo de pensar. Não alguns, não a maioria pensa igual, ou um grupo da igreja pensa igual, não. Ele diz que todos têm o mesmo modo de pensar. Irmãos, você e eu, todos nós, cada um individualmente, devemos centralizar a nossa mente na pessoa de Cristo Jesus, nos valores do reino de Deus. Todos nós devemos colocar a nossa mente e coração, todo o nosso homem interior em um único ponto focal, Cristo Jesus. Deve haver uma convergência de todo o nosso ser, de todo o nosso pensamento e coração para a pessoa, para a palavra de Deus, para os valores do reino de Deus. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Isso significa unidade, meus irmãos. Isso é unidade. Todos nós pensamos da mesma forma. Todos nós pensamos unidos em Cristo, unidos em amor, unidos em santidade. Isso é aliança. A igreja precisa ser um povo de aliança. Irmãos, nós vivemos num mundo quebrado. Nós vivemos às vezes em famílias quebradas. A realidade é essa. E aonde, meus irmãos? Aonde? Nós devemos beber da graça de Deus, aonde nós devemos nos fortalecer,
Não é porventura na família de Deus. Não é aqui, meus irmãos, na comunhão uns com os outros, na unidade do Espírito, na aliança eterna, porque se não temos, muitos de nós não somos consanguíneos, não viemos da mesma família, não temos porventura nós um sangue muito mais precioso que nos une, que é o sangue de Jesus. Não é porventura um amor muito maior do que o amor que os nossos pais têm, que nos une, que é o amor do Pai Celestial, é o amor do Filho, é o amor do Santo Espírito de Deus que nos une. Não temos nós, irmãos, algo muito mais elevado que produz essa aliança e esta união na igreja, que é o próprio Deus, o próprio Senhor e o seu Santo Espírito. Meus irmãos, a igreja deve ser essa família, e a igreja é essa família de Deus, unida pelo amor de Cristo, transformada e que desfruta dessa presença gloriosa de Deus, enquanto nos amamos uns aos outros, enquanto nos apoiamos uns aos outros. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Você valoriza Cristo tanto quanto você valoriza a igreja. Você valoriza o corpo na medida em que você valoriza a cabeça, que é Cristo. Cristo é a cabeça. Se você valoriza Cristo, você valoriza o corpo. Você dá tanto valor a Cristo quanto você dá valor à igreja. Por isso que a Bíblia mostra que os 2 grandes mandamentos é amar o Senhor nosso Deus e amar os irmãos. Você não pode estar aliançado com Cristo, que é a cabeça, e separado do corpo, que é a igreja. Se você ama Cristo, você ama a igreja. Se você valoriza Cristo, você valoriza a igreja. Nós precisamos, irmãos, redefinir esse conceito em nós. Nós somos o povo da aliança. Cristo nos uniu naquela cruz. Cristo nos uniu com o Pai. Cristo nos uniu com a sua família. O Pai Celestial e nós, os irmãos em Cristo. Uma única família, um único corpo, um só Espírito, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, está em todos, agindo em todos e por meio de todos. Um só Espírito. Meu irmão, você precisa valorizar esta aliança com a igreja. Você precisa valorizar a aliança uns com os outros. Nós precisamos amar os irmãos de forma mais intensa, mais profunda, estar aliançados uns com os outros, porque temos o mesmo Espírito. Tenhamos todos o mesmo modo de pensar, significa compromisso, significa unidade, aliança, mas significa compromisso, porque temos todos o mesmo modo de pensar. Estamos comprometidos uns com os outros, comprometidos a amar uns aos outros, comprometidos a orar uns pelos outros, comprometidos a apoiar, a cuidar, a servir, a levantar, a chorar junto, a carregar as cargas uns dos outros. Comprometidos. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A amizade eterna, ela está na igreja. A irmandade eterna está na igreja, porque seremos irmãos eternamente. Se você é filho de Deus, você vai ser meu irmão para sempre. Para sempre. Para sempre. Na eternidade, não vai haver mais nenhuma ligação consanguínea. Interessante isso. Eu sinto uma pena em certo aspecto, que eu disse para minha esposa que eu queria que o meu quarto lá na glória fosse do lado dela. Mas, meu amado irmão, os nossos laços aqui, eles têm um fim. Mas o sangue que nos une é eterno. O sangue de Cristo Jesus.
E você deve experimentar na comunidade hoje essa vida, esse compromisso, essa aliança, essa segurança, esse apoio, esse fortalecimento. Você precisa desfrutar disso hoje. Mas isso também depende de você, meu amado irmão. Por isso que tenhamos todo o mesmo modo de pensar. Não apenas significa união e aliança e compromisso, mas também significa servir. Servir uns aos outros, com os dons, com disposição, com os diplomas, com os talentos, com as capacidades. Nós não podemos vir para a igreja para ser simplesmente ouvintes. Nós precisamos servir uns aos outros. Como eu posso servir meu irmão? Como eu posso ajudar meu irmão? Como eu posso apoiar meu irmão? Sei que meu irmão em Cristo está passando uma luta. O que eu posso fazer por ele? Já tenho orado, mas eu posso tirar um tempo para tomar um café com esse irmão, para a gente estar junto, conversar com ele no culto, ajudá-lo de alguma forma, servi-lo de alguma maneira. O que eu posso fazer? Como eu posso me doar para melhorar a vida desse meu irmão, para apoiá-lo e fortalecê-lo no meio das suas lutas? Tenhamos todos o mesmo modo de pensar também significa que nós temos a mesma missão. O cristão, irmão, e todos nós devemos estar engajados na mesma missão. Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho para essa comunidade. Ver o reino de Deus se estendendo nessa comunidade, abençoar esta comunidade, meus irmãos. Você faz parte disso. Você não pode estar inerte, parado, atomizado, recluso, indiferente. Você tem uma missão. O texto te chama. Tenhamos todos nós o mesmo modo de pensar. Eu não posso viver por você. Você tem que se engajar, você tem que se envolver, você tem que abençoar, você tem que servir, você tem que se comprometer, você tem que vir. Eu não posso viver por você. É um chamado que o texto faz para você. Você tem que se direcionar, você tem que se dispor. Pare com essa indiferença. Deixe isso de lado. Isso não é cristão, isso não é bíblico. Não, eu venho para o culto, venho e vou para casa, até o domingo que vem. Não! Há trabalho, há serviço, há gente a visitar, há coisas a fazer, há pessoas que você pode pregar o evangelho, há irmãos para quem ligar. A gente para você abençoar e também para você ser abençoado. Mova-se na direção das pessoas. Largue essa ideia mundana, egoísta que está por aí. De que não, tudo é para mim, por mim. Eu quero me servir da igreja de alguma forma. Eu quero ver o que tem aqui que eu posso usar das pessoas. Não, irmão. Veio para servir. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veio para servir, veio para trabalhar, veio para se doar, veio para se comprometer, veio para amar, veio para ser amado, veio para abraçar, veio para elogiar, veio para cuidar. Vem, meu irmão, para a glória de Deus. Pare com esse conceito mundano do egoísmo. Infelizmente, irmãos, muitas igrejas fomentam esse tipo de ideia. Não, vem para cá, a gente vai fazer uma campanha aqui para abençoar você, abençoar você, abençoar você. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. E você está orando por quem? E você está servindo a quem? E você está abençoando a quem? Tenham todos o mesmo modo de pensar. Nós não podemos pensar assim, irmão, porque esse não é o pensamento cristão. Esse não é isso que é a igreja, não é isso que é comunidade, não é isso. A comunidade é outra coisa. Comunidade é vir para se entregar, para se doar. Isso é família. Todos servindo a todos, todos abençoando a todos, todos cuidando de todos, todos protegendo a todos.
Isso é igreja, isso é família de Deus. Mas é o contrário do seu coração, porque o meu coração é egoísta e o seu também. A gente quer simplesmente para a gente ir embora. Não é isso que a Bíblia está dizendo para mim e para você. Então deixa essa postura, vem para amar, vem para servir, vem para contribuir, vem para edificar, vem para abençoar. Vem para ser uma bênção, irmão. Vem para trabalhar. Vem para trabalhar. É isso que a igreja precisa. Isso é ser igreja. Vem para cuidar, para ser cuidado. Vem para ser uma bênção. Meus irmãos, tira essa postura de você. Valorize a igreja que você tem. Valorize os irmãos que você tem. Valorize o que é feito aqui, valorize o trabalho que é feito aqui, valorize essa estrutura que tem aqui. Nós estamos vendo igrejas ao nosso lado aqui que abrem por 3 meses e fecham a porta, não conseguem pagar aluguel. Acabou de acontecer aqui, aconteceu ali atrás agora, tem outra ali na frente do mesmo jeito. E a gente tem um terreno maravilhoso, milagres de Deus aqui, o tempo todo, louvado seja Deus. Valoriza isso, igreja. Valoriza isso, cristão. Valoriza a palavra que é pregada aqui, o estudo que é dado aqui, o culto que é feito aqui, o louvor que é feito aqui, o chazinho que é feito aqui. Valoriza aqui. Veste a camisa aqui. Não tem luzinha, mas tem Cristo aqui. Bendito seja Deus. Não tem foguinho, não tem fumacinha, mas aqui a gente ora, a gente prega a palavra, a gente serve uns aos outros. Valoriza isso, igreja. Valoriza isso. Tenha a alegria em Deus de vestir a camisa de Cristo e da igreja discípulos e dizer: louvado seja Deus, eu faço parte de uma igreja que não é perfeita não, mas que tem lutado aqui há 30 anos e Deus tem nos abençoado e tem um projeto maravilhoso. Queremos ver esse lugar construído, ser uma bênção nesse lugar. A gente está vendo as pessoas aqui da comunidade passando aqui, pedindo vaga no projeto aqui, admirados do que está acontecendo aqui na igreja. Puxa, eu nunca vi, ouvindo de gente não crente, nunca vi igreja evangélica nenhuma fazer o trabalho que vocês fazem. A dedicação, o carinho que vocês têm por essas crianças. O trabalho que é da horta que é feito aqui. Um trabalho simples, mas está sendo inspiração para o Brasil, até fora do Brasil, essa horta aqui, que é feita aqui atrás. Obrigado, irmão Araújo. E agora o Gilvan também, louvado seja Deus. Meus irmãos, que coisa abençoada. Mas a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Sim ou não? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Irmão, por favor, faça isso não. Valorize a igreja, valorize os cultos, valorize a palavra de Deus, valorize os irmãos aqui. Cada um tem um valor ínfimo, um valor inestimável diante de Deus. Não dá para medir o valor. Mas sabe, quando a gente não valoriza a igreja, é porque a gente não entendeu a obra da graça. A gente só valoriza os irmãos. Irmão, eu só sei o valor que você tem quando eu olho para a cruz. E eu vejo que cada um de vocês vale a vida de Cristo Jesus. Aí eu vou ter todo o cuidado com você. Eu vou ter toda a atenção por você. Eu vou ter todo o carinho por você. Porque eu sei que você vale o sangue de Jesus. Então eu tenho cuidado quando eu falo com você. Eu tenho cuidado quando eu lido com você. Eu tenho respeito por você. Meu Deus, irmão. Quanto menos eu vejo a cruz de Cristo, mais eu desvalorizo a igreja, mais eu desvalorizo os cultos, mais eu desvalorizo as pessoas. Porque eu não entendo o quanto essas pessoas valem para Cristo. A obra maravilhosa da graça de Deus. Olha o que o texto diz. Versículo 8, participem dos sofrimentos uns dos outros. Talvez a sua Bíblia diz, sejam compassivos.
É lindo essa expressão, participem dos sofrimentos uns dos outros. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 24 em diante, versículo 26 diz, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Isso é igreja, isso é família. Bendito seja Deus. Participem dos sofrimentos, sejam compassivos. Olhe para o seu irmão, participe do sofrimento com ele. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu achei interessante o que o Spurgeon diz. Ele diz que muitas vezes nós não contamos bênçãos ou sofrimentos pelo nosso próprio orgulho. Nós não compartilhamos bênçãos ou sofrimentos porque somos orgulhosos. E às vezes o nosso orgulho nos impede de chegar e compartilhar bênçãos que recebemos ou sofrimentos que passamos. Ninguém pode adivinhar o seu sofrimento, cristão. Meu amado irmão, ninguém pode adivinhar o que você está passando. Se você não chegar, se você não se aproximar, se você não abrir o coração, se você não derramar lágrimas, como a gente vai derramar lágrimas com você? Como a gente vai sofrer com você, se você não vem para trazer o sofrimento junto? Como vamos carregar uma carga, se não sabemos que você está carregando? Precisamos compartilhar. Igreja é lugar de encorajamento, de oração, de apoio, de serviço, de dar palavra, de ânimo para os irmãos. Mas precisamos saber o que está acontecendo. Então você precisa deixar seu orgulho de lado. Ah, pastor, não quero que ninguém saiba dos meus problemas. Como a gente vai poder te ajudar? Como a gente vai poder te ajudar se a gente não pode compartilhar o sofrimento? Meu irmão, precisamos compartilhar os sofrimentos. Amem-se fraternalmente. Esse amor, que é esse exercício que o texto está chamando de bondade aos irmãos. Ser bondosos, amando, à medida que nos doamos, nos envolvemos uns com os outros. Sem envolvimento e serviço, você não ama. Como é que eu posso amar mais os meus irmãos? Se envolva com seus irmãos. Sirva os seus irmãos, sirva as pessoas. Pastor, eu quero amar a minha comunidade. Sirva a comunidade, se envolva. É assim que nós amamos, quando nós nos envolvemos, quando nós servimos. E o versículo continua dizendo, sejam prósperos de alma. Acho linda essa ideia. Isso é, semelhantes a Cristo. É alguém que está buscando, não uma prosperidade fugaz, passageira, mas é alguém que está buscando uma prosperidade de alma. Isso é alguém apaixonado por Cristo, que quer ser mais parecido com Cristo, que quer conhecer mais a Cristo, que quer ter um caráter mais parecido com o de Cristo Jesus. E ele termina dizendo, sejam irmãos de coração. É belíssima essa expressão, sejam irmãos de coração. Como eu disse, toda irmandade aqui vai acabar. Toda ligação consanguínea aqui vai ter um fim. Mas nós seremos irmãos de coração, em espírito e verdade, pelo sangue de Jesus, da mesma família eternamente. Que coisa extraordinária, irmão. Que coisa maravilhosa. Quero muito que a sua família faça parte da família de Deus. Quero muito que a minha família faça parte da família de Deus. Mas todo aquele que faz parte da família de Deus verdadeiramente vai ser irmão eternamente, comprados pelo mesmo sangue precioso de Jesus. Vamos nos colocar de pé, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, meu amado irmão. Isso. Comece a orar ao Senhor. Comece a orar ao Senhor e dizer, meu Deus, eu quero ter um bom testemunho, mas eu também quero desfrutar do poder da comunidade, ter a mesma mente, mesmo coração, sofrer junto com os meus irmãos. Ore a Deus nesse momento, em nome de Jesus.